Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do Ambiente Inteligente Podcast. Na semana retrasada, a gente fez o nosso primeiro episódio. O meu companheiro de bancada estava aqui presente, inclusive, o Biratã Silva. Hoje, excepcionalmente, ele não vai estar aqui. Ele está na Agrobalsas. A Agrobalsas, inclusive, que a exposição começa hoje. E termina no dia 20. Um grande abraço, Bira, e aproveite bastante, traga bastante novidade para a gente conversar aqui. Então, nós tivemos esse primeiro episódio, que a proposta era aquela de fazer uma apresentação, mostrar para que viemos, né, por que viemos, qual que é o intuito, né, do Ambiente Inteligente Podcast, que é justamente falar sobre sustentabilidade, empreendedorismo, trazer esse mix de informações da melhor maneira possível, num formato de uma conversa franca, num formato um pouco mais descontraído, não ter aquelas informações de forma tão quadrada, e informações são tão importantes, né, como a gente colocou aqui. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber uma professora, e hoje muito amiga, que é a professora Tereza Cristina, que eu gostaria de passar a palavra aqui agora, nesse momento. Muito obrigado, professora, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade, Larry. Você me conhece há muitos anos, você é uma pessoa muito querida, né? Nós tivemos aí oportunidades como aluno, como colega de trabalho, praticamente, nas nossas pesquisas, porque a partir do momento que a gente desenvolve pesquisas juntos, a gente passa a ser colegas, né? Sim. E, assim, foi uma grande oportunidade de acompanhar, eu tive essa oportunidade de acompanhar o seu crescimento, a sua evolução, né? E o espaço que hoje você ocupa, e eu fico, assim, honrada, realmente muito feliz e honrada pelo convite, né? E por essa possibilidade de trazer alguma informação, ajudar no que a gente possa, né? Eu acho que essa é uma função nossa da universidade. Então, eu me considero quase um membro da universidade, uma parte física até da universidade, pelo tempo que eu tenho desde aluna na Universidade Federal do Maranhão. Foi a universidade que me permitiu a possibilidade de sair para fazer as minhas pós-graduações, né? Então, eu devo muito à universidade. Eu acho que é uma retribuição trazer o que a gente possa de informação e passar para a sociedade. É uma satisfação. Satisfação é toda nossa, professora. Satisfação especialmente minha, né? Como a professora colocou aqui, a gente já se conhece. Eu estava fazendo as contas hoje. Há quanto tempo eu conheço Tereza? São 18 anos. Nossa. É um tempão. Eu me lembro bem quando a gente começou as pesquisas lá, que a gente ia para o Piauí, né? A gente chegou aí para o Piauí, né? Sim. Atrás da Embrapa, né? Fomos à Embrapa para tentar os projetos de mel. Eu passei mal na viagem. Eu lembro que você adoeceu. Mas foi experiência, né? Dando trabalho desde aquele tempo, né? Imagina. Foi muito bacana. Período, eu acho que período bom. E você vê, disso aí acabou surgindo depois, mais para frente, um projeto da gente com o Sebrae. Então, eu acho assim, são sementinhas que a gente vai, ao longo do tempo, plantando, né? E muito mais lá na frente a gente vai colhendo e só vai perceber mais lá na frente os frutos, né? Sim, sem dúvida. E os frutos são materiais, mas são também pessoais, né? As amizades, né? As relações que a gente vai criando ao longo do tempo, isso é muito bacana. Isso, para mim, é muito importante. Professora, muito obrigado. Eu estou tentando trabalhar aqui de não chamar de professora, como ela já como a gente já conversou várias vezes. Como a gente já conversou, mas é difícil. É a questão do respeito, enfim, né? É difícil chamar a segunda mãe, dizer, tu, você, para nós, para mim, pelo menos, é um pouco difícil. Mas, enfim, vou tentar. Te perdoo. Professora, como a senhora já colocou, né, se sente como fazendo parte, né, da instituição da Universidade Federal do Maranhão. Hoje a professora
eu fui atrás do currículo dela para tentar. Eu ia imprimir os documentos, né? Só que dá 33 páginas, então esquece. 33 páginas de um currículo que se inicia dizendo que ela é professora titular da Universidade Federal do Maranhão. Aí a senhora colocou aqui já que é há tanto tempo, né? Uhum. Quantos anos de UFMA? Então, como professora da UFMA, eu fiz em agosto de 2022 30 anos como professora. Mas antes disso eu tive uma etapa como substituta, né? Então foi mais ou menos uma época que eu também fui do antigo Cefet, hoje IFMA, Sim. né? E então assim, antes disso eu fui aluna de graduação do curso de Química Industrial. Então, se a gente contar esse tempo todo, né, daria 30 mais uns 4, 5, 6 anos, uns 36 anos. Uns 36 anos. É uma de UFMA, de história. É uma história. De história. Eu acho assim que meu carro, por incrível que pareça, claro, nesse período eu já mudei de endereço, mas é incrível. Eu sempre quando mudava, pensava assim, nossa, primeiro dia que eu saí do novo endereço, eu não vou conseguir ir para a UFMA, mas era automático, não errava, sabe? Então, independente de onde eu estivesse, o caminho era sempre UFMA, sabe? De onde eu partisse, vai cair na UFMA com certeza. Já deixava no automático, chegava na UFMA. Piloto automático. Aí, professora, a senhora colocou que fez Química Industrial. Uhum. E aí, em seguida, fez um mestrado. O mestrado foi aqui? Não, foi na PUC do Rio. Uhum. Eu fiz o mestrado na PUC em Química Analítica Inorgânica, né? Logo depois que eu terminei a graduação. Na verdade, eu comecei a graduação querendo sair para fazer uma pós-graduação. Eu estava até pensando, eu digo, o Larissa me perguntar sobre questões pessoais, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer, por exemplo, que o meu fã era o Albert Einstein. Então, enquanto todo mundo tinha como fãs, de repente, os seus ídolos, né? Uhum. Cantores ou atrizes, ou né? Atores da TV, sei lá. As bandas. Eu sempre tive como ídolo o Albert Einstein, né? E assim, a ciência, para mim, sempre me instigou e sempre me atraiu muito, né? Desde muito, muito nova. Então, eu já sabia que eu ia fazer um curso da área de ciência. E como eu gostava muito da área de exatas, né? Então, eu no começo gostava muito de matemática, do raciocínio. Cálculo, raciocínio é uma coisa que me atrai, né? Então, assim, eu comecei pensando em fazer um curso realmente que pudesse juntar não só a parte do cálculo, mas a parte também de entender melhor o universo, né? Uhum. Então, a química, para mim, eu não entendo porque que as pessoas não gostam de química, né? Porque muita gente diz assim, eu odeio química. Nossa, gente, eu acho assim, química uma coisa tão interessante para mim, né? É uma coisa muito interessante, ela tá tão no nosso cotidiano, né? Então, para mim, assim, a química sempre me atraiu muito, né? E o raciocínio na química, né? Você poder raciocinar, você entender que as coisas reagem numa certa proporção. Uhum. E o produto formado, os produtos formados são o resultado daquelas proporções. Então, tudo isso, você raciocinar, você imaginar isso, me atrai muito, sempre me atraiu muito. E aí eu saí para fazer um mestrado em Química Analítica Inorgânica no Rio, né? Acabei ficando um tempo lá como professora substituta também. Infelizmente, esse tempo não me contou como tempo de prestação de serviço, né? Porque contou como bolsa de pesquisa só. E depois, aí fiquei um tempo na UFRJ como professora substituta, né? E aí voltei, quando eu voltei, já entrei no IFMA e depois em seguida para a UFMA. E queria sair para fazer o doutorado imediatamente, mas tive que esperar cumprir os tempos os prazos, né, de vínculo, de estabilidade. E aí depois saí para fazer o doutorado, fiz o doutorado na Unesp de Araraquara, como etapa lá em Barcelona. Mas aí, no caso, a sua entrada na UFMA foi do mestrado para o doutorado?
Quando eu entrei como professora, sim, eu entrei, eu tinha feito mestrado. Eu fiz o mestrado antes de entrar para a UFMA. Na verdade, quando fiz o concurso para a UFMA, eu já era mestre. Ah, entendi. Né? Eu já fiz. Porque eu emendei, eu praticamente, assim, eu me formei, me graduei num dia, poucos dias depois eu já estava começando o mestrado no Rio. Né? Então, eu saí da graduação direto para o mestrado. E aí, fiquei um tempo lá, e aí... Era aquela história, né? Ficar lá ou voltar. E aí meu pai, não, fazendo uma pressão danada, eu acabei voltando para fazer concurso aqui. Mas foi bom, né? Não, Tá sim. em casa. Sim. O Rio é legal, sim. mas aqui é melhor. Não, eu gostava muito. Foi um período, assim, uma experiência muito boa. E também, assim, uma experiência interessante, eu acho assim, você poder abrir o leque, né, tanto em termos de áreas quanto em termos de instituições, é muito importante para a sua formação profissional. Né? Então, eu tive essa possibilidade de ter uma etapa na química analítica mais inorgânica e uma etapa mais na química analítica mais orgânica, mais voltada para as questões até mais atuais de contaminação por orgânicos, que é mais o problema atual, né, do meio ambiente, a contaminação causada pelo excesso de substâncias orgânicas que a gente utiliza, sintéticas, né, que vão desde os agrotóxicos, né, e aí passando por uma leva de substâncias, hoje a gente chama isso inclusive de contaminantes emergentes, porque inclui fármacos, resíduos de fármacos, né, inclui produtos de higiene, né, produtos utilizados em cosméticos, e tudo isso vai gerando contaminação ambiental, e a contaminação ambiental de compostos orgânicos, né, sintéticos. Então, assim, isso me abriu muito leque, essa possibilidade, essa etapa feita lá na Espanha, né, em Barcelona, foi assim muito rica, muito importante para a minha formação profissional. E eu acredito assim que me deu uma visão mais ampla do problema realmente ambiental, né? E eu sempre gostei muito de atuar nessa questão ambiental, né? Isso a gente está falando de quantos... O doutorado, quando eu fiz... o doutorado... Aliás, não me pega. Aqui. Tu quer que eu bote a minha 99. data de... 99. A gente está falando aí de um cenário onde as questões ambientais elas já eram tratadas, mas talvez não com o foco que se dá hoje. Exato. Né? Na época, a preocupação maior, até porque o Brasil sempre foi um país eminentemente agrícola, né? Com um potencial agrícola muito grande, né? Da preocupação maior, e a gente tem dados realmente mostrando assim, a quantidade e a variedade, a diversidade e o potencial tóxico de muitas substâncias utilizadas em ambientes agrícolas, né, os agrotóxicos. Os defensivos. Que erroneamente são chamados como defensivos, né? Eles não são defensivos. Se a gente vê pelo meio agrícola, a gente pode até dizer, realmente, está defendendo a cultura. Está defendendo a cultura, né? E aí, visto por esse aspecto, por isso que isso foi uma discussão durante muitos anos do termo, assim, qual seria o termo mais correto, mais formal de denominar essas substâncias. Porque realmente elas eram consideradas defensivos agrícolas, considerando que elas eram usadas para proteger as culturas de determinados tipos de pragas, né? Então, por isso, né, o termo defensivo agrícola, mas considerando a toxicidade dessas substâncias, né, o potencial de contaminação delas, então, desde 85, a lei dos agrotóxicos é de 85, estabelece que o termo correto realmente é agrotóxicos, né, para essas substâncias. E de lá para cá se aumentou muito a quantidade de substâncias que têm esse potencial tóxico no ambiente. Então, não só mais agrotóxicos, mas hoje, por exemplo, né, a gente vê muito resíduos de tintas, né? Por exemplo, a gente tem pesquisas
desenvolvidas com substâncias que são usadas em tintas de embarcações. A gente está num estado, né, numa ilha em que nós temos um dos maiores portos, né, e o movimento aquaviário é muito grande, né? Então, assim, o perigo dessas tintas, dessas embarcações para os nossos ambientes, ele existe, né? O perigo existe realmente, porque são substâncias tóxicas que podem alterar toda uma biota, todo um ambiente, né? Sim. E prejudicar e comprometer o nosso ambiente. Sim, a gente está falando de uma região portuária que cresce cada vez mais. Cada né? vez mais. Então, daí a necessidade da gente estar atento para isso aí também, né? E não deixar de incluir nesses contaminantes orgânicos essas classes de substâncias, essas que a gente chama de biocidas anti-incrustantes, e aí vai, né? Hoje, por exemplo, até os tecidos das nossas roupas, né? Eles têm substâncias que, ao lavar, elas também eliminam para o ambiente substâncias tóxicas, como os nonilfenóis, né? Então, uma classe de substâncias que são comprovadamente tóxicas, algumas carcinógenas, né? Outras até teratogênicas. Então, são substâncias que podem comprometer o organismo, né? E não só o organismo pequeno, né? Os organismos menores que estão no ambiente, mas o ser humano. O próprio ser humano. Porque isso é uma cadeia, a gente está numa cadeia, né? Então, algumas dessas substâncias, elas têm a capacidade de biomagnificação, né? Então, elas vão ficando no ambiente e elas vão potencializando o seu efeito tóxico na cadeia, né? Então, são preocupações que a gente precisa realmente ter. E foi assim que surge, então, o NARP, que era o Núcleo de Análise de Resíduos de Pesticidas? Isso, o NARP, quando a gente criou o NARP, eu e a professora Gilvanda, né, assim, também uma grande pesquisadora na parte de agrotóxicos, principalmente, a gente criou o Núcleo de Análise de Resíduos de Pesticidas, né, que a intenção era justamente fazer a análise e o acompanhamento de resíduos de agrotóxicos em amostras ambientais. Sim. Ele permanece hoje? Ele continua, só que o NARP hoje já não está mais... A Gilvanda já aposentou, né? A professora Gilvanda aposentou. E eu já, há algum tempo, antes até da Gilvanda aposentar, eu já tinha criado o que a gente chama de LAEC, que é o Laboratório de Análise de Química Analítica e Ecotoxicologia, porque a intenção era juntar um pouco... Porque, assim, o que acontece? Não sei se dá tempo e se a gente pode falar sobre... Claro que dá tempo. Senão depois vocês... Dá tempo. O que acontece? A gente tem várias formas da gente avaliar o efeito dessas substâncias no ambiente. Uma forma da gente avaliar é através da análise química, né? Então, se a gente faz uma análise, identifica a substância e quantifica a substância, a gente diz, bom, essa amostra de água, por exemplo, está contaminada com determinado agrotóxico num determinado nível de concentração. Então, isso é uma análise química, né? Mas você tem também outra forma de avaliar o potencial tóxico utilizando organismos, né? Então, essas análises que são utilizando organismos do próprio ambiente, por exemplo, o que se chama pequenos, como se fossem pequenas pulgas do ambiente marinho, né? Então, são peixes pequenos, vários organismos, e na cadeia como um todo, plâncton, né? Bactérias. E aí vários organismos, que o ideal é que você, inclusive, pegue organismos de diferentes níveis tróficos, e aí você coloca em contato com essa substância durante um determinado tempo e avalia o efeito sobre esses organismos, né? Então, essas são as análises mais biológicas, né? E porque você avalia mais os organismos, né? E entram mais no que a gente chama de ecotoxicologia, né? Então, você
alia, né, mais uma informação importante para o estudo daquela substância, da toxicidade daquela substância, né? Fica até o nível desses organismos menores ou tende a ter uma evolução de análise, né, de pesquisa em organismos de maior porte, em animais, por exemplo, ou isso... Sim, se faz, mas às vezes eu posso... Digo hoje lá no laboratório... Não, por exemplo, nós começamos com organismos pequenos, micro-organismos, né, basicamente nitocra, e atualmente a gente nem está fazendo. Por quê? Porque a gente precisa ter realmente organismos que eles possam ter a sensibilidade adequada, nem muito sensíveis, nem insensíveis àquela substância. Sim. Então, você precisa criar uma cultura de organismos no laboratório, né, e fazer um acompanhamento da sensibilidade daquele organismo para verificar se aquele organismo realmente vai ter condição de te indicar a toxicidade daquela substância, né? Então, isso é um pouquinho mais complicado, porque envolve cultura de organismos, né? A reprodução desses organismos em laboratório. Complicado, isso é bem óbvio, né? Agora, eu também imagino que deve ser caro para a questão de pesquisa. Olha, essas pesquisas, ao que parece, assim, lembrando que eu estou fora do ambiente acadêmico já faz algum tempo, né? E eu lembro dos perrengues que eram nos laboratórios. E a gente tem vivido um período um pouco complicado também de desenvolvimento de pesquisa. Muito. E eu imagino, e quando a gente tem esse tipo de trabalho, né, com essas análises, como a professora colocou, eu fico sempre imaginando, e a questão do investimento para essas pesquisas, né? Porque a gente sabe que são coisas que têm a ver diretamente com o dia a dia da gente. Afinal de contas, a gente consome alimentos, esses alimentos eles são produzidos no ambiente agrícola, onde há o uso de determinadas substâncias que são matéria dessas análises, né? E aí é óbvio que a gente tem que se preocupar e saber a quantas anda isso, né? Justamente a questão do investimento para a pesquisa, que é algo que é preocupante, né? Todas as pesquisas, na verdade, elas não são baratas, né? Então, assim, na verdade, a análise química, principalmente dessas substâncias, porque muitas delas elas estão nessas amostras em concentrações muito baixas, né? Então, às vezes, a gente precisa ter um método muito sensível para conseguir detectar, né, aquelas concentrações extremamente baixas. Para isso, a gente precisa de um instrumental muito sofisticado, reagentes de elevada pureza, né, equipamentos caros, etapas de pré-concentração, de extração do seu composto, né, para que ele possa ser mais facilmente observado, detectado, identificado e quantificado, né? Então, assim, as análises químicas, elas são caras. Essas análises ecotoxicológicas, comparativamente, às vezes elas não são tão caras, embora elas também sejam, né? Então, assim, na verdade, é uma tentativa até de, entre aspas, facilitar e agilizar a informação que você precisa ter sobre a contaminação de um ambiente, né? Então, por isso que hoje em dia até os organismos ambientais utilizam muito análises ecotoxicológicas, né? Utilizando a sensibilidade desses organismos, avaliando, porque são análises que acabam sendo mais, entre aspas, rápidas e baratas, né? Sim. Não é que elas não sejam também, que elas não tenham também um preço para a realização, mas elas acabam sendo mais acessíveis. E hoje o seu trabalho está sendo desenvolvido dentro do LAEC. Que é esse laboratório. Esse laboratório. Mas lá eu lembro que no curso de Química, felizmente, tinha vários laboratórios, né? Faz algum tempo que eu não vou na UFMA. Não foi por falta de convite, você está me devendo umas visitas. Faz algum tempo que eu não vou até lá, mas eu lembro que tinham vários laboratórios, felizmente, né? Isso era muito bom. E, assim, hoje,
Tem a questão dos departamentos, né? Hoje a professora faz parte, eu me lembro ainda, Departamento de Tecnologia Química. Aí só para fechar essa parte de apresentação, Departamento de Tecnologia Química, ministrando aulas para os cursos de... Química Industrial, Química Licenciatura, Farmácia e Engenharia Química. Farmácia também, professora? Farmácia também, nossa... Eu dei muita aula para o pessoal da farmácia. Na época eu lembro só de Química, Licenciatura Industrial. Não, farmácia também. Quando eu fiz ainda não tinha o curso de Engenharia Química. Acho que ele iniciou, eu já devia estar por lá quando começou. E eu, apesar de ser Química Licenciatura, eu fui fazer com o pessoal de Industrial por conta dos horários. Sim. Né? E aí também aproveitei o gancho, soube, a professora tem um laboratório, tudo aí eu já... Dei aquela conversada e deu tudo certo, graças a Deus. Só para complementar aqui, tem algumas informações aqui importantes aqui para passar a respeito da professora. Foi docente permanente dos programas de pós-graduação em Química de 2000 até 2010, Biodiversidade e Conservação de 2010 até 2013 e do programa de pós-graduação em Energia e Ambiente de 2010 até a presente data. Tá tudo certo aqui, né? Tá tudo atualizado. Certo. Tá. E... Agora confere aí. Orientou 63 trabalhos. 63. Nem eu sabia disso tudo, 63 trabalhos. Haja paciência da professora Tereza para orientar 63 trabalhos, professora. Incluindo iniciação científica, graduação, mestrado e doutorado, com publicação de 38 artigos em periódicos indexados. Para quem conhece o meio acadêmico, né, para quem tem contato, sabe que assim são números realmente muito expressivos, né? A pessoa eu gostaria de ser bem mais. Eu acho que teria que ser bem mais. Professora, para publicar um artigo é um Deus nos acuda, é uma confusão terrível. Tem gente que fica louco. A gente está falando de 38 artigos, 63 trabalhos aqui de orientação. Então, assim, é muita coisa. Parabéns e muito obrigado por estar aqui. Obrigada, eu que agradeço. Você ter contabilizado tudo isso. Nem eu sabia. Por dar essa moral para a gente está fazendo um podcast muito recente. Se juntar tudo lá, a gente deve ter umas 300 visualizações no YouTube, mas a intenção, como eu coloquei, né, para a senhora, coloquei para você, coloquei para o pessoal no primeiro episódio, é uma conversa, nossa única intenção aqui é difundir informações, é colocar as informações, é debater determinados assuntos voltados para a área de sustentabilidade que são tão importantes para o empresário, para o estudante, para a comunidade como um todo, né? Para as pessoas que se interessam por isso, afinal de contas, a gente tem um ambiente que nós recebemos, que nós estamos utilizando, que a gente vai deixar para alguém. Ainda mais agora que eu sou papai, então eu tenho que me preocupar ainda mais com isso. Com certeza. Desde 2019, a professora Tereza ela é diretora de pesquisa e inovação tecnológica da AGUFMA. A AGUFMA é a Agência de Inovação, Empreendedorismo, Pesquisa, Pós-Graduação e Internacionalização da UFMA. É muita coisa também. É muita coisa. Professora, em linhas gerais, o que é a AGUFMA? Porque eu lembro, no meu tempo, já faz um bocado de tempo, a gente tinha as pró-reitorias, né? E tinha a pró-reitoria de pesquisa, pró-reitoria de extensão, de ensino e etc. E eu vejo que hoje ainda tem as pró-reitorias, mas tem a AGUFMA lá em cima. A AGUFMA ela é uma pró-reitoria... Não fala assim, lá em cima que as outras vão ficar meio enciumadas. Não, é porque é por ordem alfabética. A então tá desculpado. Isso aí aqui. Mas a AGUFMA ela é uma espécie de pró-reitoria? É uma pró-reitoria. Na verdade, assim, a AGUFMA ela é a antiga pró-reitoria. Ela, digamos assim, ela começou com pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, né? Sim. Então, na verdade, eu tive, apesar de estar desde 2019 na AGUFMA, antes disso, em 2007, por muita insistência, eu acabei indo
acompanhar o professor Fernando, sim, né, lembro. como diretora de pós-graduação. Então, em 2007, de 2007 a 2014, tá aqui também. Eu fui diretora do departamento da diretoria de pós-graduação. E assim, nessa época a preocupação maior era com pós-graduação e com pesquisa, né? Por quê? Porque a gente entendia que realmente assim o fim maior da universidade é a formação de pessoal. E embora todo mundo às vezes pense muito na graduação, que a graduação é importante para uma universidade, é a pós-graduação que move uma universidade, que faz com que a universidade possa realmente formar pessoas para a sociedade com uma capacidade de impactar a sociedade de forma mais determinante, né? Sim. Então, a gente entendia já na época que era importante, além da pós-graduação e da pesquisa, envolver outros, digamos assim, outros eixos importantes. Então, depois de um certo tempo, ela virou Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, então virava PPPGI, né? Inovação foi mais ou menos na época que saíram as leis da inovação, o marco legal da inovação, né? Mais ou menos da época de 2012, 2014, né? E depois o marco legal 2016, né? Então a gente começou a tentar trazer para a universidade, né, essa preocupação com um aspecto inovador das ideias, né? Então, ideias que pudessem inovar, que pudessem trazer resultado para solução para os problemas cotidianos, né? E aí a gente também acabou envolvendo essa parte da inovação. Então, foi a época que nós tínhamos o departamento de propriedade intelectual, né? Uma preocupação muito grande com o que produzia em termos de conhecimento os nossos pesquisadores e que produtos eles podiam gerar para a sociedade e, de certa forma, criar uma proteção a esses produtos, né? Então, protegendo o pesquisador, protegendo o produto desenvolvido e protegendo a universidade que, de certa forma, investia nisso aí, né? Então, aí entrou a parte da inovação. Sim. E aí, depois nós tivemos um período fora da gestão, né? E depois o professor Fernando, novamente, ele na época ele era vice-reitor, depois ele voltou como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, mas aí foi na época já do terceiro mandato do professor Natalino, né? E aí ele, logo em seguida, ele disse, não, nós temos que acrescentar, além disso, além da inovação, já era uma reivindicação antiga de trazer a parte do empreendedorismo, né, para perto, sim, e também da internacionalização. E aí acabou surgindo, né, foi regulamentada a GEUFMA, criando essa grande, digamos assim, essa grande estrutura, uma estrutura maior para esses diferentes eixos, porque a gente acha que, de uma forma ou de outra, eles precisam estar interligados. Então, por exemplo, para os nossos programas mesmo de pós-graduação, na época, quando a gente entrou lá, em 2007, nós tínhamos apenas 2 programas de pós-graduação que ofereciam doutorado. E por que esses programas, os outros, a gente tinha 12 que tinham 12 mestrados e 2 doutorados? Por que a gente não oferecia mais doutorado? Porque a maioria desses programas não tinha um conceito na CAPES que permitisse a oferta de doutorado. Porque para ofertar doutorado você tem que ter conceito 4 ou superior. Só para explicar rapidinho, a CAPES é a coordenação, aí agora você me perguntou. Não, mas é um órgão... É um órgão do Ministério da Educação, voltado, né, para o ensino superior. Para o ensino superior e para a formação de pessoal. Tanto é que o PES é pessoal do ensino superior. Tá? Certo. É a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do ensino superior. Salvo engano, é isso aí. Já dá um... a coordenação de aperfeiçoamento. Acabei de dizer. É isso? Isso pois mesmo. É. Então, só para contextualizar, porque pode ser que tenha pessoas que não conheçam ainda, né, para poder entender.
E a CAPES, então, é que avalia os programas de pós-graduação, né? E, na verdade, é uma avaliação feita pelos vários pesquisadores desses programas. E aqueles programas que não tivessem um nível de avaliação, né, elevado, não podiam lançar o doutorado. Então, a gente tinha que sair para fazer doutorado fora do Maranhão, porque o Maranhão só tinha 2 programas com doutorado, que era Políticas Públicas e Engenharia de Eletricidade. Tá? Hoje em dia, nós temos 15 doutorados. Né? 15 doutorados. E 49 mestrados. Nas diferentes áreas. Legal. Né? Nas diferentes áreas do saber. Né? Então, antigamente era mais na área social, e agora, hoje em dia, a gente tem mais programas distribuídos aí na área ambiental, na área da saúde, na área de humanas, né? Então, direito, nós temos programa de pós-graduação em direito. Isso então, é uma evolução de 2007 a 2023. Em 2007 nós tínhamos dois programas de doutorado. Nós tínhamos 2 programas que tinham doutorado. Nós tínhamos, na verdade, 12 programas. Desses 12 programas, que assim, um programa de pós-graduação, ele oferta mestrado e ele pode ofertar doutorado. Sim. Né? Então, nós tínhamos 12 programas de pós-graduação que ofereciam os 12 mestrados, sim, mas só 2 desses podiam oferecer doutorado. Entendi, né? Entendi. Hoje em dia, nós temos 49 programas de pós-graduação e 15 doutorados, alguns deles, inclusive, são doutorados que são em rede, né, com outras instituições. E isso é interessante porque mostra assim, o impacto e a possibilidade de você interagir com outras instituições, com outros pesquisadores, com outros parceiros, né? E isso é importante para a instituição. E aí, voltando para a questão da internacionalização, o que acontecia? Alguns programas desses, para que eles pudessem, inclusive, ter um conceito melhor, né, subir de conceito, eles precisavam ter esse impacto de internacionalização, né? Internacional. Ter uma certa relação, uma certa proximidade com programas de fora do país, né? Então, o Programa de Políticas Públicas foi o primeiro que conseguiu isso. Então, é um programa que a gente tem, que a gente diz assim, a nossa estrela maior, que é um programa que tem conceito 6, e o conceito dele se deve justamente a isso, né? Porque ele tem esse impacto fora do país. Esse conceito 6, ele é de uma escala que vai... Que vai de 3 a 7, né? Um programa que tem conceito menor que 3, ele não pode existir enquanto programa. Ele não tem o reconhecimento da CAPES. Então, na hora que você vai querer o seu diploma, você não vai ter o reconhecimento desse diploma como um programa, como um diploma de mestrado. E né? hoje e vai até 7. E hoje a nossa estrela aqui, no caso, da UFMA, que foi o primeiro? Foi o primeiro programa. Foi o primeiro programa. Foi o primeiro programa, Políticas Públicas. Que bom. E já tinha na época ele acho que ainda era conceito 5, depois subiu para 6, né? E assim, nós temos vários programas hoje que conseguiram submeter propostas do doutorado justamente porque subiram de conceito, né? E além desses 15 que a gente tem, nós temos 10 APCNs aí, que são... A PCN é a sigla de apresentação de propostas de cursos novos. Então, a partir do momento que um programa desse já tem um conceito apropriado na CAPES e tem uma produção, né, um impacto na região muito bom, então ele pode submeter um pedido para a CAPES para criar o doutorado. Então, nós estamos com a possibilidade desses 15 doutorados aumentar, né, para 25 doutorados. 25? Se forem todos aprovados. A gente não sabe, a gente tem esperanças, né? Nossa, que bom, que bom. Então, é assim, é um aumento considerável, não só quantitativo, mas também qualitativo, né, dos nossos programas. E isso, assim, muito nos honra, muito nos alegra.
É um trabalho de todos, é um esforço assim coletivo realmente da instituição como um todo, da capacitação dos professores, que também assim um dos motivos da gente ter também poucos programas em 2007, por exemplo, né? Eu comparo com 2007 porque é de quando eu posso falar que foi o meu primeiro momento lá na pós-graduação. Então, nesse período, nós tínhamos na instituição 700 e tantos doutores. E para criar um programa desse, mesmo que você oferte mestrado, só pode ofertar se for com um corpo docente de doutores, né? Então, nós tínhamos, eu acho que era menos de... Não sei te dizer agora de cabeça assim, quanto isso representava em termos percentuais de professores, mas era um número limitado, não chegava a 50%. Hoje nós temos quase 90%, entre mestres e doutores a gente tem quase 100%. E entre os doutores da instituição, nós temos 1.300 e poucos, quase 1.400 doutores, né, numa instituição que tem 1.800, acho que 1.700, 1.800 muita gente, né? Pesquisadores, né, professores. Então, a gente tem uma quantidade de doutores muito grande hoje, né? 1.400 doutores que nos ajudam, né, assim, no esforço coletivo a manter a produção desses programas de pós-graduação. Isso entre professores e técnicos? Não, temos um número menor de técnicos, mestres e doutores. Técnicos, doutores, a gente tem menos ainda, que é ainda uma briga e uma luta que a gente pretende ainda, né, enfrentar e ganhar, porque a gente entende que os técnicos administrativos, eles também precisam ter uma boa capacitação. Sim. Então, hoje a gente já tem, eu não saberia te dizer de cabeça assim, quantos técnicos têm mestrado, mas a gente já tem um número razoável de técnicos com mestrado. Sim, eu lembro até há algum tempo eu tive contato com algumas pessoas e assim dava para perceber que existia assim, uma busca muito grande dos próprios técnicos lá em buscar uma capacitação maior, buscar um mestrado, um doutorado. E aí, professora, uma coisa que é interessante que a senhora colocou, que é a respeito de que a pós-graduação, ela é, no final das contas, assim, a essência, né, da universidade, né? E também porque ela vai contribuindo para todo mundo, né? Com porque certeza. Quem está na graduação acaba sendo puxado, né? Porque eu, por exemplo, quando eu estava na graduação, eu estava num laboratório de pesquisa onde tinha muita gente da pós-graduação. Isso me ajudou muito, né? Na época. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas elas só olham para a questão da graduação em si, né? E a pós-graduação, ela realmente é o coração. Não, ela move, eu digo assim, a pós-graduação, ela é a máquina da universidade, ela é o motor da universidade. Se nós não temos uma pós-graduação forte, a gente não tem uma graduação forte. A graduação perde se a pós-graduação não for forte. Né? Ela precisa ser forte, porque, olha, ela traz, primeiro, pela questão da capacitação dos professores, né? Então, os professores que atuam na pós-graduação, eles têm que necessariamente estar muito mais atualizados nas informações, né? No conhecimento. Então, quem vai ganhar com isso? O aluno. Sim. Obviamente, quem ganha é o aluno, porque o professor vem mais preparado, conhece mais, está mais preparado, né, em termos de conhecimento para passar para o aluno. Então, ganha o aluno. Sim. Outra questão também é que, uma vez que esse professor atua na pós-graduação, ele também vai ter que desenvolver pesquisas, né? E essas pesquisas, muitas delas, captam recursos para a instituição. Montam laboratórios, né, onde são desenvolvidos trabalhos, né? Então, é assim, aí entra também o dinheiro para a universidade. Por onde entra recurso para a gente poder manter os nossos laboratórios. Porque só a universidade, se fosse só com o recurso da graduação, a gente não conseguiria.
Então, é um outro aspecto também. E hoje em dia a gente também vê que é isso que a GUFMA acho que traz de diferente, que ela também entende que a própria, assim, a própria dinâmica, né, atual exige que a universidade tenha um aspecto mais de proximidade, tenha uma proximidade maior com o meio privado, né, com o meio empresarial. Né? Então, vendo quais são as necessidades do meio empresarial e vendo de que forma os pesquisadores, com seu conhecimento, podem ajudar, né, com suas expertises, eles podem ajudar o empresário, um determinado setor privado a resolver problemas, né? Ganhando com isso o setor privado, ganhando com isso a universidade, ganhando com isso a sociedade. Né? Então, e uma coisa que é interessante, né? Que é a questão do empreendedorismo, né? Que está dentro, é um dos setores, é uma das áreas, né, que a GUFMA atua, que é uma curiosidade, assim, com certeza ele não vai lembrar, mas o professor Fernando, eu lembro bem que na recepção dos calouros de 2004, nós estávamos chegando lá e prepararam uma recepção e tudo. Eu não lembro agora qual é o auditório, se é o auditório 2 do CT, que é onde fica ali perto dos diretórios acadêmicos, a gente estava lá. E ele apresentou uma palestra sobre empreendedorismo. Olha, que bacana, que legal. Ele apresentou uma palestra sobre empreendedorismo. E hoje a professora, a senhora está como diretora de pesquisa e inovação, e o professor Fernando, hoje, qual é a figura dele dentro da GUFMA? Ele é o pró-reitor, né? Ele é o pró-reitor. Ele é o pró-reitor e aí a gente tem essas 5 diretorias. Certo. Que são a de inovação, na verdade, assim, a de inovação mais voltado para a questão de serviços tecnológicos. Então, a gente tem uma diretoria chamada Diretoria de Inovação e Serviços Tecnológicos. Temos a Diretoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica, que é que eu respondo. A Diretoria de Pós-Graduação, a diretoria que responde a professora Flávia, né? A DIST, quem responde é o professor Danilo, que é engenheiro de pesca, a DEPIT, né? Que a gente chama DEPIT, a sigla, né? A diretoria de pós-graduação, que é a professora Flávia Nascimento, a diretoria de empreendedorismo, que é o professor Walter Nunes, e a diretoria de internacionalização, que é o professor Francisco Sávio, né? Então, assim, hoje, há pouco tempo atrás, eu até disse, poxa, eu estou cada dia mais esquecida e se eu não anotar, eu não lembro os dados, assim, de cabeça. Mas, assim, o professor Francisco Sávio tem mostrado aí nos rankings internacionais como a universidade melhorou, né? E ele é responsável justamente por isso, por acompanhamento, né? Então, hoje a universidade já aparece nos rankings internacionais como uma universidade de destaque. Eu não vou te citar números aqui para não errar, porque eu não saberia de cabeça, se não me lembraria bem de cabeça. Mas está entre as universidades do Nordeste que já se destacam, né? Está entre as universidades brasileiras que se destacam, né? E também até em termos internacionais, nos rankings internacionais, hoje ela já é vista como uma universidade de destaque. Então, tudo isso é resultado dessa junção de várias questões que precisam ser focadas e trabalhadas, né? Então, por isso que aí volta a questão de que uma universidade não é só uma graduação, né? Não pode ser só uma graduação. Você tem que pensar como é que esses alunos, de repente, vão atuar no mercado de trabalho. Então, pensar nas startups, né? Criar a possibilidade de que eles possam ter uma visão que não é uma visão só de aluno, é uma visão de futuro empreendedor, né? E que isso começa já na época da graduação deles, né?
Então, são coisas que a gente precisa pensar nas etapas de internacionalização. Então, hoje em dia, até na graduação também já tem alguns programas que permitem, ou que facilitam e que ajudam esses alunos a realizar etapas fora do país, né? Então, isso é bem bacana. Não, sem dúvida, professor. Eu lembro que tinha muito... Eu via muita gente sair, e olha que eu estou falando de 2007, 2008, que eu tive mais contato com o pessoal da pós-graduação, que fazia muita parceria, algumas parcerias internacionais, né? Isso a gente já conseguiu observar. Pelo menos no curso de Química eu conseguia ver bastante isso. Então isso está aumentando ao longo do tempo, né? Sim. É bom porque aí tem uma troca, né? A gente consegue produzir bastante coisa também e assim, parabéns, professora. Eu digo que praticamente todos os meus alunos tiveram uma etapa fora do estado, alguns até fora do país, né? Sim. Mas das mais recentes eu tive 2 alunos de graduação, ainda na graduação, que saíram para fazer uma etapa em Girona, na Espanha, né? Então, assim, isso foi importante para o currículo deles. Isso faz o diferencial no currículo deles. Então, eles voltam com uma outra visão. Uma experiência, né? Fora, assim, nossa, é uma visão, assim... E, assim, eu digo muito que é diferente do que, durante um tempo, o governo pregou em termos de Ciências Sem Fronteiras, né? Teve uma época que o governo fez muita propaganda em cima desse programa, que era um programa Ciências Sem Fronteiras, de mandar alunos da graduação para fora do país. Mas eu acho assim que a relação custo-benefício não foi tão boa. Embora essa etapa tenha sido importante para os alunos, talvez se eles tivessem pensado menos em quantidade e mais em qualidade, em trabalhar mais a atuação desse aluno nesses programas fora do país, né, nessas etapas, nas universidades para as quais eles iam, e como vincular isso, o resultado teria sido melhor. Porque nós vimos muito de perto isso. Saiu uma quantidade enorme de alunos, né, mas em termos práticos, para o currículo deles, em termos de formação, eu acho que ficou a desejar. Porque não foi uma coisa bem programada e bem planejada, né? Então, eu apostaria mais em programas que são focados, né? Então, é claro que é interessante um aluno fazer uma etapa fora do país, estudar e ter essa experiência e tudo mais. Mas vamos pegar o aluno e vamos prepará-lo para isso. Por exemplo, você vai para fora do país, o que você quer trabalhar? Com o que você quer se envolver? Então, vamos ver né, encontrar um projeto de pesquisa, um trabalho que você possa fazer lá e que possa trazer resultados. Sim. Então, tinha que ser uma coisa mais bem organizada para que o resultado pudesse ser bem maior. Pode ser até que sofra uma mudança e haja tem alguma coisa nova. Eu acho que houve evoluções nisso aí. Por exemplo, a própria FAPEMA, eu até gostaria assim, de lembrar e de ressaltar como a FAPEMA, que é o nosso órgão de fomento de pesquisa do Estado do Maranhão, como ela tem investido, como ela investiu nos últimos anos na formação de pessoal, inclusive fora do país. Esses meus alunos todos foram com bolsa da FAPEMA, né? Foram oportunidades que a FAPEMA permitiu e que deu para eles, né? Então, eles foram com projeto já montado, já elaborado, para trabalhar em laboratórios, né, para desenvolver o trabalho experimental de iniciação científica deles em laboratórios de pesquisa, né? E então, assim, isso foi muito importante para nós, para as nossas pesquisas, para os nossos alunos, né? E para a universidade, porque o nome da universidade aparece.
E o nome do estado do Maranhão aparece também, né? E é legal porque tem gente que associa, não, a FAPEMA pelo fato dela ser estadual e a Universidade Federal não tem essa vinculação, mas não, é de amparo. É de amparo a todos pesquisa, os pesquisadores, né, do Maranhão. Isso é legal, a FAPEMA realmente. Eu, inclusive, já fui bolsista da FAPEMA. Eu tive bolsa do Banco do Nordeste também. Se não me engano, o Banco do Nordeste, eu tive bolsa da FAPEMA. Muito obrigado. Fizeram um bom investimento. Fizeram um bom investimento. E bolsa é um negócio que, assim... Com certeza. Toda a roda de conversa universitária, daquelas pessoas que estão principalmente trabalhando com pesquisa, esse assunto vai entrar em pauta. Não tem para onde correr. E eu sei disso porque eu senti na pele, eu sei como que é a vida do estudante, principalmente da graduação. Estudante tudo liso. É uma lisura terrível. Assim, por isso que às vezes pensa, poxa, mas eu sinto muita falta e tal. Olha, eu sinto falta de algumas coisas. Outras eu não sinto, não. Porque, falando de verdade mesmo, assim, como um garoto pobre que entrou na universidade naquele tempo, o meu objetivo era terminar aquilo o mais rápido possível para eu poder estar habilitado, né, habilitado para ingressar no mercado de trabalho, para poder ganhar dinheiro. Eu estava estudando por uma coisa óbvia, estudar para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor, qualidade de vida e etc. Só que quando a gente entra lá, a gente... pelo menos 4 anos. Pelo menos 4 anos. 4 anos para o cidadão estar lá e ele não consegue já chegar e ingressar num laboratório ou tentar buscar uma bolsa. É difícil, né? Logo no primeiro período. Então ele vai passar um período ali difícil. Se ele não tiver uma base boa, uma base de sustento familiar e etc., complica um pouco e chega num determinado momento que essas bolsas da graduação, eu estou falando por enquanto só da graduação, ainda nem cheguei na pós-graduação, elas são extremamente importantes. São. Mas hoje a gente tem, além das bolsas que são mais voltadas para os trabalhos de pesquisa, que são as bolsas de iniciação científica e de desenvolvimento tecnológico e de inovação. Então a gente tem Bolsa PIBIC e PIBIT, que são 2 programas que são assim base para o envolvimento na pesquisa e no desenvolvimento de produtos. A gente tem também, além dessas bolsas, a gente tem também... Essas bolsas são para graduação. Sim. Regra geral para alunos que estão do 3º em diante período, porque a gente entende que o aluno precisa ganhar um pouco de experiência para poder ir para o laboratório. Regra geral é assim. Mas também a universidade hoje tem alguns tipos de eu não diria, não sei nem se a gente pode chamar isso especificamente de bolsa, mas são apoios, né? E são como se fossem pequenas, como eu posso dizer o termo certo? Seriam como taxas ou como não sei, talvez o termo mais certo seria bolsa realmente, de apoio para os alunos, né, para ajudar, por exemplo, em despesas de transporte, de alimentação, né? Então são bolsas de apoio, né? Eu lembro também que tinha amigos meus, por exemplo, que eles às vezes tomavam conta da parte de um laboratório de informática, como tinha naquela época. Também. Ganhavam também bolsa. Tinha aqueles auxílios lá. Isso. Eu lembro que isso faz uma diferença na vida do cidadão que está começando a vida acadêmica ali. Absurdo. É um negócio assim. E que, trazendo agora para essa parte de trazer, de buscar a iniciativa privada para dentro da universidade, que também essas parcerias com empresas podem justamente ajudar, porque às vezes é uma ajuda tão pequena que vai fazer uma diferença tão grande na vida daquele estudante. Com certeza. Que ter esse contato, né? Porque às vezes as pessoas, eu não sei quem foi que falou que as empresas
por serem privadas, elas não poderiam estar andando de mãos dadas com instituições de ensino públicas. Não, pelo contrário, elas têm que estar mais próximas mesmo, até por conta disso que a professora colocou. Ali pode se desenvolver tantas soluções, né? Tantas aplicações que podem ser absorvidas pela iniciativa privada, né? E eu lembro naquela época de já ter visto alguns laboratórios indicando parcerias com empresa A, com empresa B, que tem condições de bancar, né, uma pesquisa, porque eu sei que os valores são altos, né? Estruturar um laboratório, conseguir equipamento. Eu lembro na minha época de graduação, tinha laboratório que ficava com equipamento quebrado 2, 3, 4 anos. Nós estamos sofrendo com isso agora, com equipamento, um equipamento caro, sofisticado, importante, necessário, e que a gente contava com recurso de projeto, de edital aprovado, né? Projeto aprovado em edital, o recurso já era para ter saído e não saiu. Então, assim, o equipamento vai degradando, né? Ele está parado, ele está pifado e a gente não tem como colocar para funcionar. E todo mundo perde com isso, porque a gente tem que lembrar que foi um dinheiro público que colocou aquele equipamento lá. Então, quanto mais tempo ele vai ficando quebrado, mais dinheiro jogado fora, né? Isso que é mais triste, né? E, enfim, faço votos que tudo isso melhore, né? As coisas nós esperamos que se ajustem. Inclusive, a universidade passa por um momento interessante agora, né? Ao que eu percebo, é um momento de eleições, não é isso? Como é que está esse movimento lá dentro? Qual a perspectiva? Isso, porque eu lembro que quando eu entrei na UFMA, o reitor era o professor Fernando Ramos. Aí ele estava no finalzinho, aí entrou o Natalino. Natalino, eu não sei quantos mandatos ele ficou. Então, ele ficou de 2007 a 2013, eu acho. Ficou 2 mandatos, sim, né, de 4 anos, né? Então, 2015, não? 2015? 2007, 2015. 8 e 7, 15, né? Então, até 2015. Eu é que saí em 2013. Aí ele ficou até 2015, aí teve um mandato de 4 anos da professora Anaí, e depois ele voltou para mais um mandato em 2019 e vai até 2023, né? Então o mandato dele termina agora em novembro de 2023, e por isso nós estamos em pleno período que antecede o período de campanha eleitoral. É uma pré-campanha porque eles ainda não se inscreveram oficialmente e a comissão ainda não aprovou oficialmente o nome desses pré-candidatos, né? Então, de pré-candidatos a reitor nós temos 3 e de vice-reitor eu não saberia te dizer assim de cabeça, mas tem bastante. O professor Fernando, tem pelo menos 6. O professor Fernando hoje ele pretende, né? Ele é pré-candidato e assim ele é um pré-candidato que tem eu penso, né, que ele tem assim uma vantagem em relação aos outros pela experiência que ele tem de gestão. Ele já está... Né? Então, ele está há muito tempo na gestão. Sim. E foi durante a gestão do professor Fernando, né? Também, claro, com o apoio do professor Natalino, né? Que nós conseguimos trazer a universidade para uma situação, sabe, de respeito. Hoje em dia, a universidade é respeitada fora do Maranhão. Né? Então, onde você vai, você já tem o professor Natalino e o professor Fernando são conhecidos porque eles atuaram muito junto, né, dos órgãos nacionais, né, captando recurso para a instituição, trazendo recurso para a instituição, né, criando esses novos programas, né, fortalecendo os programas de pós-graduação. Então, essa ascensão toda que aconteceu, que a senhora colocou aqui dos programas de pós-graduação, por exemplo, foi durante a gestão. Foi durante a gestão do professor Fernando e do professor Natalino. Isso é muito bom. Eu lembro que quando o professor Natalino ele entrou na universidade, não demorou muito, eu fui saindo, né? Mas eu vi a evolução, até estrutural mesmo, da universidade, né? Algumas coisas assim que a gente via
já meio que como lugar comum. E houve uma mudança, assim, uma mudança realmente radical, né? Isso é muito perceptível para quem viu o antes e o durante e o depois. Né? Mas não é nem só físico, viu, Larry? Tem também esse aspecto físico. A universidade como um todo, eu acho que melhorou em termos de estrutura física. Sem dúvida. Mas melhorou também em termos de estrutura de pessoal, estrutura organizacional, sim. Né? Então eu acho que hoje há um movimento, há um funcionamento da estrutura como um todo que permite esse crescimento, essa melhoria que a gente vem observando, entendeu? Então eu acho assim, o professor Natalino, eu sou fã dele, eu posso declarar aqui abertamente que ele é uma pessoa assim, que ele não coloca as mãos numa coisa para não transformar. Ele tem essa capacidade de transformar realmente e fazer as coisas acontecer. Que às vezes dentro do meio público a gente sabe, né, nos órgãos públicos, às vezes as coisas são muito burocráticas, muito demoradas, muito complicadas, você esbarra em muitas dificuldades, né? Então, você encontrar uma pessoa que vence tudo isso, vai atrás e consegue fazer acontecer, é de tirar o chapéu. Sim, e ele não bota a mão numa coisa para ele não fazer acontecer, né? Então, ele tem assim, o meu respeito, a minha admiração por essa capacidade dele. E o Fernando também vai nesse mesmo caminho, né? O Fernando também é... Fernando é um lutador, porque eu lembro de Fernando ir na sala de aula fazer... Ele indo fazer campanha, tipo, eu vi assim, de noite já, lá no CT. Eles não têm final de semana. Não medem esforços, né? É isso que eu tô falando. Às vezes, olha, a gente tá lá e de repente sai no zap da gente a foto do professor Natalino com o professor Fernando, pleno domingo, 9 horas da manhã, caminhando pela UFMA para ver o que está errado, o que está com defeito, o que está com problema, o que tem que consertar. Aí pega, chama todo mundo pelo telefone, vem aqui, tá com problema aqui. Chama todo mundo e tem que ir lá para verificar o que está acontecendo e tentar resolver. Então, assim, eles são assim, dedicados, extremamente dedicados à UFMA, realmente. Professora, mas essa dedicação a gente também observa muito na senhora. Tanto que eu tenho que abrir um parênteses aqui, a professora Tereza, ela tirando dúvidas, é um negócio assim extraordinário. Porque ela vem trazendo a tua dúvida lá para trás, lá para os primórdios, entende isso aqui, e ela te dá uma aula de um livro completo em coisa de 5 minutos. E outra, sempre disponível, mesmo quando não era sua obrigação, fora da sala de aula, lá na sua sala, por exemplo, a senhora está lá resolvendo, lançando nota, preparando aula, fazendo seja lá, o que for, nada a ver com a aula. Chega um cidadão e pergunta, professora, posso tirar uma dúvida com a senhora? E ela, com toda a disposição, sempre me atendeu, e eu vi atendendo muita gente também. Larry, eu acho assim, que é muito daquela coisa do que você é no fundo. Eu acho que por isso que assim, eu só recentemente saí de sala de aula, até por questões realmente particulares e de saúde, mas eu nunca me vi como não sendo professora. A minha vida inteira eu sempre me vi como professora. Eu acho assim, esse é a minha principal característica, né? Eu querer passar alguma coisa para alguém. Então, eu me sinto muito feliz quando eu consigo passar para aquela pessoa algo que eu aprendi ou que eu entendi do mundo e eu consigo passar para a pessoa. É legal. Então, tem pessoas que gostam disso. Se você gostou, ótimo. Mas tem gente que não gosta. Por exemplo, eu tenho um sobrinho que, quando ele me pedia aula particular, que ele ia lá, ele dizia assim, Tetê, por favor, vai direto à resposta. Não dá 1000 voltas para me explicar. Eu quero saber a resposta disso aqui. Não, você tem que falar para ele que não vale assim, né? Então, eu acho assim, muito... Mas isso é a minha principal característica, eu acho, né? Eu sempre gostei muito de ensinar. Eu não me via fora de sala de aula. Eu saí, como eu estou te dizendo, por questões de saúde, realmente. Mas, assim, eu gosto muito de dar aula.
eu me revelo, na verdade, eu me identifico, eu me realizo em sala de aula, sabe? E eu me realizo justamente assim, quando eu consigo mostrar para o aluno a importância do que eu estou dizendo, né? E conseguir fazer com que os olhos deles brilhem com aquilo que o meu já brilha. Sim. Né? Porque eu conheci e aí descobri uma coisa nova e aí eu quero mostrar para o aluno aquilo, sabe? Aquele conhecimento. Então, essa é a minha principal característica, querer ensinar, né? Então, eu não me incomodo das pessoas me pedirem. Então, assim, tanto é que até hoje, né, meu marido mesmo às vezes diz, tu é mãe desses teus alunos. Mas eu não consigo ser diferente, entendeu? Eu não consigo, eu me envolvo com eles, eu sofro com eles, se eles tiverem com algum problema. Eu me lembro, na época, o primeiro aluno de mestrado, eu não vou dizer nome aqui, mas acho que talvez você até conheça, meu primeiro aluno de mestrado, e ele sempre foi um cara brilhante, né? E então aí a gente, com as primeiras dificuldades, programa de pós-graduação em Química, eu tinha terminado o doutorado para vir atuar no programa de pós-graduação em Química, a gente dependia muito de laboratório, de infraestrutura, de reagentes, muitas coisas a gente não tinha e tinha que desenvolver o trabalho, tinha tempo para concluir o trabalho, né? E aí eu dizia para ele, olha, passei a noite em claro pensando o que a gente vai fazer para resolver o problema. Aí ele dizia, Pois eu dormi perfeitamente. Quer dizer, eu sofria com o problema dele e ele estava numa boa. Tranquilo, mas assim, né? Eu sempre me envolvi muito, né, com os meus alunos. Eu sempre assim, sei muito. Porque é muito disso de querer ensinar, querer passar o que sabe, né? Que eu acho que é a função da gente. A universidade tem essa principal função, formação de pessoal. Daí volta tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente mexe, remexe, no fundo, é para que a gente possa ter, né, pessoas mais capacitadas, Sim. cidadãos que atuem melhor no nosso ambiente, né? Pessoas que possam ter uma qualidade de vida, né, mais adequada, um salário melhor. Sim. Então, tudo isso, a preocupação da gente é essa. Né? Muda a sociedade como um todo, né? A gente Com tem que certeza. lembrar que as principais autoridades públicas que a gente tem hoje aqui no estado, praticamente todas saíram da universidade, né? Então faz muita diferença na vida da gente. Muito obrigado por ter feito a diferença na minha vida, professora, de verdade mesmo. Eu fico muito honrada e muito feliz, muito feliz. Professora, muito obrigado, Tereza, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu fico muito honrado mesmo da sua presença aqui e quero deixar o espaço aberto, né, para a senhora deixar alguma mensagem. Vi que a senhora está com bottom também, fique à vontade para falar. Eu posso falar? Pode sim. Não, então, na verdade, assim, como eu te falei, né, a gente está em período de pré-campanha. A gente tem 3 candidatos, o meu candidato já é, né, reconhecidamente, o professor Fernando. Ele é dessa frente mais UFMA. E porque a minha preocupação de continuar pensando e fazendo, de certa forma, né, assim, uma pré-campanha ou incentivando a escolha do futuro reitor da universidade. Porque, como eu te disse, né, a universidade fez parte da minha história, né? Eu já me vejo em breve aposentando. E eu não quero deixar para os que vêm em seguida uma universidade que não esteja à altura daquilo que eu sonho para a minha universidade, que eu continuo sonhando. Eu penso que a minha universidade, a UFMA, eu considero ela a minha universidade. Eu luto por ela como se fosse algo realmente assim, meu, sabe? E eu quero o melhor para a minha universidade. E eu tenho certeza, não só porque eu estou falando, mas porque todo esse tempo tem me mostrado, né, que as melhores escolhas são essas, né? Então, assim, por isso eu continuo acreditando, né, que o professor Fernando pode continuar a fazer um trabalho para elevar mais ainda a qualidade da nossa universidade em termos nacionais, em termos internacionais. Perfeito.
Muito obrigado, professor. Leve um abraço para o professor Fernando também. Com certeza. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou. E quero lembrar você também para se inscrever no canal da gente, no canal do YouTube, Ambiente Inteligente Podcast. E temos também a página no Instagram, onde a gente pode ficar, onde a gente vai colocar os cortes, né? Vocês podem acompanhar. Enfim, daqui a 15 dias estaremos de volta. Conto com vocês. Um abraço. Até mais.